Eu convido você a colocar em pé para fazermos uma leitura da palavra de Deus. Nós estamos numa série, todas as quintas-feiras, que é Os Heróis da Fé. Meu objetivo é que possamos concluir essa série e nós saímos daqui mais fortalecidos na fé, para que nós possamos, eu tenho dito isso, para que nós possamos acessar lugares que nós ainda não conseguimos, lugar que ainda nós não fomos, lugar que ainda não nos foi permitido, porque nós não tivemos fé para chegar até lá. Mas eu creio que nós, em cada culto, nós vamos crescendo um pouco mais. Em cada culto nós vamos avançando um pouco mais, porque a fé é algo progressivo. Eu não sei em qual escala está a sua fé, mas eu quero dizer para você que tem espaço para você crescer mais na fé, porque a fé é a certeza das coisas que não veem, e a convicção daquilo que eu espero. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. E se você tem crescido na fé, diga amém aí. Amém. Eu também tenho crescido e tem sido uma bênção. Então, vamos nada mais, nada menos para a galeria dos heróis da fé. E me chama muito a atenção essa galeria de heróis da fé, porque a Bíblia tem tantos nomes, tantos homens e mulheres especiais, tantos homens e mulheres que nos inspiram tanto. Mas aprove o Espírito Santo conduzir o escritor aos Hebreus a destacar 10 nomes aqui. Lógico, tem muito mais, mas se tem esses 10 nomes escritos, nós vamos trabalhar e temos trabalhado nesses nomes. E hoje nós vamos falar sobre Abraão. Diga, Abraão. Quem foi Abraão? Meu Deus, o que Abraão tem para nos ensinar aqui? Abraão foi nada mais, nada menos do que o pai na fé. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e eu vou ler o 8 também. O 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Não tem como, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador é recompensador daqueles que o buscam. Versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão sendo chamado, diga chamado, para um lugar que ele havia de receber por herança, obedeceu e saiu. Repita, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua presença, como é bom este lugar, Senhor, da qual nós sentimos o Teu Espírito já agindo no nosso meio, falando conosco de forma poderosa já essa noite, Pai. Mas nós pedimos, Senhor, continua a falar conosco. Abre a nossa mente, Pai, o nosso entendimento, para entendermos e absorvermos e colocarmos em prática tudo aquilo quanto o Senhor há de falar conosco através da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Podeis tomar assento. Essa história está relatada aqui, que o escritor dos Hebreus está, na verdade, repetindo algo que já aconteceu. E essa história está escrita lá em Gênesis. Eu queria convidar você a ir para Gênesis no capítulo 12, para nós podermos decorrer um pouco da vida deste homem. Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abrão, aqui ele não era Abrão, mais para frente Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Vou repetir. Ora, o Senhor disse, diga, disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias
da terra. Vamos entender isso aqui. É interessante essa passagem que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já falamos aqui sobre Abel, nós já falamos aqui sobre Enoque, nós já falamos aqui sobre Noé, e agora nós estamos falando aqui sobre Abraão. A Bíblia nos fala que em Adão, Deus amaldiçoou a terra. Por quando Adão pecou, Deus disse para Adão: maldita seja a terra por sua causa. De Adão veio Abel e Caim, e quando chega em Caim, um pecado que Caim comete, matando o seu irmão Abel, a Bíblia nos fala que Deus amaldiçoa o homem, quando acontece esse pecado. Mas agora em Abraão, ou Abrão, Deus, além de proferir uma bênção pessoal, Deus também decide abençoar todas as famílias da terra. É a primeira vez que Deus direciona uma bênção a um homem, abrangendo toda a terra. E essa bênção chegou também até você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É importante nós entendermos isso. Após Deus trazer 2 maldições sobre a terra por causa do pecado, Deus agora abençoa não somente um homem, mas Deus abençoa todas as famílias da terra. O escritor aos Hebreus, conforme nós lemos, vai dizer assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Sendo chamado, vamos entender isso. O escritor aos Hebreus nos mostra claramente que Abraão foi chamado pessoalmente por Deus. Um homem que Deus desce da sua glória, Deus se levanta do seu trono e chama pessoalmente Abraão. E é interessante entender um chamado de Deus, porque isso vai cumprir a palavra que Jesus disse em João 15,16. Olha, havia tanta gente na terra, mas João 15,16 vai dizer: olha, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedir, o Pai vos conceda. Mas vamos entender como foi esse chamado, de onde Deus manda Abrão sair. Abrão estava na Mesopotâmia antiga, que ficava, vamos dizer, para a gente localizar um pouco melhor hoje, onde era essa Mesopotâmia antiga. Hoje seria mais ou menos ao sul do Iraque, que nós conhecemos hoje, algo entre o rio Eufrates e o rio Tigre. E é importante nós entendermos, poxa, Deus vem e chama Abrão. Abraão morava neste lugar, chamado Mesopotâmia Antiga. E Abraão vivia numa região, numa sociedade, muito idólatra. Vamos entender isso. Abraão estava num ambiente totalmente corrompido pela idolatria. E como se não bastasse, o próprio pai de Abraão era idólatra. Em Josué, capítulo 24, 2, a Bíblia fala um pouquinho sobre o pai de Abraão, que se chama Tera, ou Terá, em algumas traduções. Olha que em Josué 24, 2 diz: então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente, habitavam vossos pais, Tera, pai de Abrão, e pai de Naor, que era irmão de Abrão, e serviram a outros deuses. Abrão habitava em um contexto totalmente idólatra. Seu pai Tera era adorador de vários deuses e também construtor de ídolos. Meu Deus! A Bíblia não fala isso, mas tem relatos de textos, uma coletânea de textos judaicos, chamado Talmud, ou Midrash, vai trazer essas ilustrações, vai trazer um pouco mais de conhecimento, apesar de não ser canônicos e não estar escrito na Bíblia, mas há conteúdos históricos. Esse Talmud, esse Midrash, são conteúdos de histórias antigas do povo de Israel. E eles são muito usados. E nesse Talmud, nessa coletânea, tem uma história que fala sobre o pai de Abrão.
E vai falar que ele era, além de tudo, ele era fabricante de ídolos, além de adorá-los. E existe um midrash famoso que os rabinos usam para mostrar o monoteísmo, que é o correto dentro da cultura judaica, é o que nós também fazemos, adorar um único Deus. E ele vai mostrar que Abraão já tinha uma predisposição a isso, porque ele conta uma história que o pai de Abraão tinha feito, estava lá com todos aqueles, na loja dele, com os ídolos lá todos expostos, e tinha vários tamanhos. E nesse Talmud, ou nesse Midrash, vai dizer que Abraão pega um porrete e sai quebrando todos, e deixa só um grandão, o maior de todos os ídolos, e coloca o porrete na mão, nos braços desse ídolo. Quando Terá, o pai dele, chega, vê e fala: quem fez isso? Que loucura é essa? Como assim quebrou tudo? E o Abraão vai dizer para o pai dele assim: foi esse ídolo maior aí, que quebrou todos os outros. Aí o pai dele fala assim: mas como isso pode acontecer? Isso é impossível de acontecer, porque esses ídolos não têm vida. Aí o Abraão fala assim: se eles não têm vida, por que você os adora? Então vai mostrar que o coração de Abraão já pulsava por adorar um único Deus. E o fato é então que Abraão estava nessa sociedade totalmente idólatra. Se você for pesquisar, você vai encontrar que na Mesopotâmia havia mais de 500 ídolos, mais de 500 deuses, ou seja, um Deus para cada necessidade, um Deus para oferecer incenso e dádivas. E mesmo em um ambiente como esse, Deus vem e se manifesta ao homem. Deus vem e manifesta-se ao homem para mostrar para ele que existia apenas um único Deus, uma única porta, um único caminho, uma única fonte, um único propósito. Deus vem falar com Abraão e isso, olha, existe um único Deus, Abraão. Essa sociedade adora a todos, mas existe um único Deus. As pessoas estavam acostumadas a ter uma divindade para cada necessidade. Olha aonde Deus vem falar com Abraão. E isso é por isso que quando nos chega em Moisés, nós vamos entender agora isso, por isso que quando chega em Moisés, que Deus chama Moisés: olha Moisés, vai lá tirar o meu povo do Egito. E Deus aparece a Moisés naquela sarça que pegava fogo e não se consumia. Moisés escuta ali a voz de Deus, aquele fogo ardendo, e Deus fala assim: olha Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Eu tenho um propósito para que você faça. E Moisés dá um monte de desculpa. Mas chega um ponto que Moisés fala assim: tá bom Deus, se eu for, e eles vão me perguntar, qual é o Deus? Entendam isso, qual é o Deus que mandou você vir tirar a gente da escravidão? Porque a sociedade estava acostumada a adorar tudo que vocês podem imaginar, Deus Sol, Deus Lua, Deus tudo, para cada situação, que mais de 500, eu não consigo nem imaginar como alguém consegue colocar 500 deuses, um para cada necessidade. E Deus fala para Moisés: você vai dizer para eles que o Eu Sou te enviou. Deus estava dizendo: como assim, Senhor? O que eu sou? Que conversa assim? Como entender isso? Deus está dizendo para Moisés: eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou a brilhante estrela da manhã. É por isso que em João, Jesus fala 7 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. É por isso, vocês conseguem entender agora por quê? É por isso que Deus se manifesta a Moisés dizendo: fala que o Eu Sou te enviou. Porque eles cada dia buscam um, mas eu sou a resposta para tudo o que eles precisam. Deus se manifesta em um ambiente totalmente corrompido. Escuta isso, é impressionante nós imaginarmos isso. Não importa qual o ambiente que nós estamos, não importa
Por isso que cada um de nós estamos aqui, porque Deus se manifestou a graça dele a nós, em algum momento da nossa vida, num ambiente mais obscuro que nós pudéssemos estar. Deus foi até lá, a graça de Deus nos alcança nos lugares mais escuros deste mundo, e Deus vem com graça e com misericórdia. Foi assim que aconteceu na vida do filho pródigo. Vocês conhecem a história. O menino saiu, foi embora da casa do pai, gastou tudo que tinha. No final, ele estava num chiqueiro, comendo comida de porcos. Mas Deus vai lá e se manifesta. E ele cai em si e fala assim: eu tenho a casa do meu pai. No mesmo em lugares mais obscuros, mesmo num chiqueiro, a graça de Deus vai até lá e o chama. Deus vem a Abraão e diz: eu vou te abençoar. Mas é importante você entender algo, Abraão. Eu vou te abençoar, mas você precisa sair desse ambiente que você está. Eu vou te abençoar, mas primeiro você tem que sair de onde você está. Sair de um ambiente politeísta, adorando vários deuses, e vir para um ambiente de adoração própria. Você consegue entender por que durante toda a Bíblia, todo o percurso do povo de Israel saindo do Egito e caminhando na direção da terra prometida, você consegue entender por que Deus sempre vai falar: não adore outros deuses. Deus sempre vai falar: você quer a minha bênção? Não incline-se diante de outros deuses. Eu vou estar com você aonde você estiver, eu vou guerrear as suas guerras, os seus problemas serão meus problemas, mas tem uma coisa: não adorem outros deuses. Nada pode tomar o meu lugar. Foi isso que Deus sempre disse, por causa disso, porque o chamado da nação já foi um chamado lá no patriarca Abraão, que diante da descendência dele surgiu a nação de Israel. Deus sempre foi tirar, falou assim: olha, eu estou tirando você deste ambiente, e eu não permito que o meu povo relacione-se com outros deuses. Prostem-se diante de outros deuses. Daí eu estou te tirando. Mas quero dizer para você: eu vou te abençoar, mas você precisa sair. A bênção sou eu que dou, mas a atitude de sair é sua. Eu estou te falando: sai daí que eu vou te abençoar. Sai deste lugar, porque aonde você está não tem como eu te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar, mas Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus quer te abençoar, mas Ele não divide a glória dele com ninguém. E isso vale para tudo. Isso vale para a sua vida pessoal, isso vale para a sua vida familiar, isso vale para a sua vida sentimental, isso vale para a sua vida profissional. Aonde você estiver, Deus quer te abençoar, mas a glória sempre tem que ser para Ele e somente para Ele. E é interessante que Deus não apareceu a Abraão. Deus disse a Abraão, Deus falou com Abraão, mas Deus não apareceu para Abraão naquele ambiente que Abraão estava. Consegue me entender? Diga amém, por favor. A Bíblia fala assim: olha, e disse o Senhor a Abraão. Olha só, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai desse lugar, sai deste lugar, sai daí onde você está. Eu vou te abençoar, mas você sai daí. Vamos entender isso. Por que o Senhor disse? Por que o Senhor falou e o Senhor não apareceu? Tantas passagens bíblicas, nós vamos ver que Deus aparece. Um anjo vem, igual eu acabei de falar, quando Deus se manifesta a Moisés, ele aparece no meio do fogo. Mas neste caso aqui, Deus não apareceu a Abraão. Naquele ambiente que ele estava, Deus não apareceu. Porque se Deus tivesse aparecido, ele teria sido só mais um Deus. Se ele tivesse aparecido naquele lugar, ele teria sido só mais um do panteão. Se ele tivesse aparecido através, por exemplo, de uma sarça que estava pegando fogo, somente a sarça pegando fogo e não se consumindo, estaria lá uma imagem de uma sarça pegando fogo mais uma vez, dentro do panteão. O panteão era um local onde tinha todos os deuses eram adorados, era um templo onde todos os deuses eram adorados, chamava panteão. Enquanto na cultura, na sociedade, nós vamos entender isso, enquanto na cultura, na sociedade, dentro da casa de Abraão, tinha estátua, ídolos, com boca
mas não falava. Tinha olhos, mas não. Vou repetir, na sociedade da qual Deus se manifesta e chama Abraão, adorava mais de 500 deuses. Dentro da casa de Abraão, tinha centenas talvez deles, que tinham boca, mas não. Tinham olhos, mas não. Tinham ouvidos, mas não. Tinham mãos, mas não. Vamos entender isso aqui. Deus fala assim: eu vou fazer algo diferente. Já que na casa dele, já que nessa sociedade, vou me chamar a atenção desse Abraão, eu vou fazer algo que nenhum outro faz. Eu vou fazer algo que nenhum deles pode fazer. Eu vou falar, eu vou bradar, eu vou chamar Abraão. Ei, Abraão, sai daí. É por isso que fé não é ver. Fé é a capacidade de crer naquilo que foi falado. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Não caminhamos por vista, mas por fé. Não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Fé é dar um salto no escuro e não errar o alvo. Fé é ser guiado por uma palavra, mesmo se estiver no escuro, você não erra a porta. Eu vou repetir. Fé é ser guiado por uma palavra, e mesmo no escuro, você não erra a porta. Eu vou explicar isso melhor. O apóstolo Paulo estava num barco, indo para Roma, e chegando próximo a uma ilha chamada Malta. Ele já estava passando por muitos dias no escuro. A Bíblia é clara em dizer assim: passando muitos dias, sem nuvens no céu, sem aparecer o sol, sem aparecer a lua, e debaixo de uma terrível tempestade. Olha a situação, totalmente no escuro. No escuro do barco também, o barco estava ao léu, já não tinha mais controle sobre o barco. A Bíblia diz que abaixaram as velas e deixaram ir à toa. A tempestade era muito forte. E está lá o apóstolo Paulo, naquela situação terrível. Mas em Atos 27, 23, ele vai dizer assim: porque essa noite, porque no meio dessa escuridão, veio um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. E ele me disse uma palavra: nenhum de vocês vão se perder, nenhum de nós vamos morrer. Então, mesmo que Paulo não via nada, ele estava agarrado, firme naquela palavra, porque fé é isso: eu não estou vendo, mas eu creio. Dia sem sol, noite sem luz, debaixo de uma terrível tempestade. Mas ele diz aos seus companheiros: ninguém vai morrer, porque eu recebi uma palavra. A ação da fé é crer. Vou repetir: a ação da fé é crer. Crer é pôr em fé, a fé é em movimento. Você crê, você escuta pela fé, e o que faz você se mover é você crer. Abraão teve fé para ouvir, mas creu para sair. Amém. Vou explicar de novo, vou repetir isso de novo. Abraão teve fé para ouvir. Deus não apareceu para ele, Deus falou com ele. Ele teve fé para ouvir, mas ele creu para sair daquele ambiente, um ambiente que ele tinha de tudo, mas ele não tinha a presença de Deus. Um ambiente que tinha fartura, riquezas. Ele era um homem rico, o pai dele era um homem rico. Uma sociedade naquele lugar, uma sociedade extremamente desenvolvida, num ambiente próspero, mas sem a presença de Deus. E ele escuta e sai. Eu quero dizer para você que tem gente aqui que tem fé para ouvir essa palavra, mas tem dificuldade para tomar decisão após ouvir a mensagem. Muitas das vezes o que nos faltam não é palavra de Deus para nós, mas muitas das vezes o que nos falta é atitudes para agir após receber a palavra. Ouvimos, temos fé que é Deus falando, mas falta crer, porque o crer é a ação dessa fé, é tomar essa atitude. Abraão, ou pela fé, ele ouviu, mas ele creu para sair. Deus manda ele sair. Sai daí, sai desse ambiente aí, sai deste ambiente, sai desse grupo de WhatsApp que só coloca pornografia para você.
Ei, sai deste ambiente que você só escuta fofoca. Ei, sai desse ambiente que não te traz mais perto de Deus. Deus quer ter algo pessoal com você, e Ele está dizendo para você, sai daí, em nome de Jesus. Gênesis 12, 1, nós falamos que Deus fez o que com Abraão? Deus disse, diga, disse. Deus falou, Deus disse. Agora olha em Gênesis 12, 7. 12, 7. Eu vou continuar aqui até chegar no 7 para você entender. Nós lemos até o 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia dito. Ou seja, Deus falou com ele. E foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos ele tinha? 75. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para a terra de Canaã, e chegaram lá, diga, chegaram lá. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão. Repita comigo, apareceu o Senhor. E disse, a tua semente darei essa terra. Abraão edificou um altar, diga um altar, ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para um monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai ao oriente, e Ai ao oriente. Também edificou um altar, diga de novo, um altar, ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Vamos entender isso aqui. Isso responde muita coisa, gente. Vamos entender isso aqui. Em Gênesis 12, 7, o Senhor aparece a Abraão. Só que no versículo 1, Deus falou com Abraão. No versículo 7, Deus aparece. No versículo 1, Abraão está onde? Lá na terra da idolatria. Abraão está lá na terra do politeísmo. Abraão está lá na terra corrompida pela idolatria. Ali Deus fala com ele. Mas quando Abraão chega na terra, nós lemos que ele falou assim, e chegando lá onde? Na terra que Deus mandou ele ir. Estão me entendendo? Diga amém. Então quando Abraão chega na terra que Deus prometeu, Deus aparece para ele. Deus está dizendo para ele, olha, eu só apareço no lugar que eu marquei um encontro com você. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus aí. Eu só me apareço no lugar que eu tenho um encontro marcado. Entenda isso, gente. Se você obedecer minha voz, se você sair desse ambiente que você está, andar comigo, ei, eu tenho um encontro marcado com você lá na Jerusalém celestial. Ei, nós vamos andando aqui, caminhando com Ele. Por isso que Jesus falou assim, oh, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vem comigo, vem andar comigo, porque eu estou levando vocês para um encontro com o Pai, lá na Jerusalém celestial. E lá, aqui, Deus tem se manifestado através da palavra. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus tem falado com nós. Mas vai chegar um dia que nós o veremos face a face. Tem um encontro marcado com a igreja lá na Jerusalém celestial, onde eu e você estaremos lá, porque lá o Senhor estará manifestando a sua graça, a sua glória, assim como Ele é. 1 Coríntios vai dizer assim, 1 Coríntios 13, 12, porque agora, neste momento, nós o vemos obscuramente, como um espelho embaçado, mas então, o veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, agora nós conhecemos de ouvir Ele falar conosco. Nós estamos num ambiente pecaminoso, nós estamos num ambiente corrompido, nós estamos num mundo cheio de pecados, mas Jesus veio e falou, oh, sai daí, sai dessa sociedade, não entre na forma deste mundo, vem andar comigo, eu sou o caminho que vou te levar você ao encontro com o Pai, e lá nós o veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então, conheceremos, assim como também dele somos conhecidos.
Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 4 vai dizer assim: nós o veremos face a face. Oh meu Deus, como eu almejo esse momento. Como eu almejo esse momento. Abraão andou peregrinando, habitando em tendas, por 25 anos. Diga 25 anos. Talvez alguém perguntou assim: ei Abraão, cadê a promessa? Quanto tempo se passaram, gente? 25 anos. Talvez Sara falou assim para ele: ei Abraão, cadê o Isaac? 25 anos, gente, não são 25 dias. Não são 25 meses. Abraão obedeceu a voz, saiu. Abraão, se ele saiu com 75, ele estava com quantos anos agora? 100 anos. Como um homem de 100 anos vai ser pai de uma grande nação? Cadê a promessa, Abraão? 25 anos se passaram. Mas não é à toa que este homem é o pai da fé. Não é à toa que este homem está escrito aqui no livro dos heróis da fé. Não é por nada. Tem um motivo muito grande e isso nos ensina muito nisso. Abraão não recua. Ele não recua na sua fé, ele não olha para trás. Ele continua caminhando com Deus, estando certo. Certíssimo que aquele que havia prometido seria fiel para cumprir. Não importa quanto tempo passe. Não importa o que todos questionem e perguntem aonde está. Cadê? A Bíblia vai dizer: Abraão andava com Deus. E quando todos iam criticando, questionando, a Bíblia vai falar que Abraão estava dando glória a Deus. Caminhava dando glória a Deus. Caminhava dando glória a Deus. Olha bem, Romanos 4,18, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Romanos 4,18 e 20 vai dizer assim, ó: o qual, em esperança, creu contra a esperança. Meu Deus! Em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. O homem tinha 100 anos, 25 anos esperando que se cumprisse algo. E a Bíblia diz no versículo 19, de Romanos 4, e não enfraqueceu na fé. Não atentou para aquilo que ele estava vendo, o seu corpo amortecido, porque já era de 100 anos. Nem tampouco para o ventre de Sara, que já tinha 90. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu estou andando e estou dando glória, 25 anos dando glória. E tem gente que está aqui alguns meses na igreja e já abandonou a fé porque não vê o que está esperando. Abraão é um grande exemplo. Está esperando aí, meu irmão, que é um segredo para a sua bênção chegar e você permanecer fortalecido. Dê glórias a Deus. Em todo o tempo, dê glória a Deus. Em tudo dai glória a Deus. No capítulo 21, Isaac nasce. Vamos lá para o 21. Capítulo 21, Isaac nasce. Capítulo 21, 5. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentasse um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino, foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete. Diga, deu uma grande festa. Fala aí, gente, me ajuda a pregar. Diz assim, deu uma grande festa. No dia em que Isaac foi desmamado. E é interessante nós entendermos aqui que entre o capítulo 21 e o 22, tem aproximadamente 17
há 25 anos de intervalo. Então, Gênesis 22, 1. Depois destas coisas. Diga assim, depois dessas coisas. Então, se passaram aí 17 a 25 anos. Depois dessas coisas, provou o Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Entenda essa palavra, eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, abordou o jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o rapaz. Quem era o rapaz? Quem era o rapaz, gente? Isaque. Eu e o rapaz voltaremos a vós. Grave isso. Voltaremos a vós. Depois dessas coisas, vamos entender isso. Depois que Isaque nasceu, Abraão esqueceu um endereço que ele estava muito acostumado aí. Estava muito acostumado a frequentar, que era o altar de Deus. Diga, o altar de Deus. Nós vemos várias outras vezes que Abraão fez um altar. Vocês se recordam? Nós lemos juntos. E fez Abraão um altar ao Senhor. E fez Abraão um altar ao Senhor. Depois que Isaque nasceu, não aparece mais isso. Parece a impressão que dá que Abraão esqueceu esse endereço, de frequentar esse endereço que ele costumava, que era o altar de Deus. Eu um alerta para você e para mim aqui nessa noite. Cuidado, para depois que nós recebemos a bênção, a gente não se envolva tanto na bênção, que a gente esqueça de quem nos deu a bênção. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu costumo dizer aqui, porque eu tenho experiências nessa área, de pessoas que, Senhor, me dá a bênção, me dá uma casa na praia, Senhor, me dá uma bênção, peço, Senhor, me dá uma bênção, me dá um sítio, me dá uma fazenda, Senhor, me dá uma bênção, e Deus vai dar. Enquanto não tinha a bênção, estava sempre no altar. Recebeu a bênção, cadê o fulano? Ô pastor, eu estou entregando aqui o ministério. Por quê, filho? É porque ganhei uma bênção, pastor. Deus me deu um sítio. Glória a Deus, irmão. Mas eu tenho que ir lá cuidar dos porquinhos. Eu tenho que ir lá cuidar das galinhas, pastor. Então, não consigo mais servir no ministério. Cuidado. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Amém. No versículo 2, Deus chama Abraão de volta ao ambiente da adoração, de volta ao altar, e pede para que ele traga aquilo que ele mais amava, seu filho. Trazer para o altar aquilo que ele mais amava. Deus manda Abraão ir à terra de Moriá. Nessa terra, é importante nós entendermos, Deus fala assim, vai para a terra de Moriá. Nessa terra havia várias montanhas. Entre elas, a montanha, o Monte Sião, o Monte das Oliveiras, o próprio Monte Moriá. E uma curiosidade sobre esse Monte Moriá. Esse Monte Moriá é exatamente aonde foi feito posteriormente, anos e anos depois, exatamente o Templo de Salomão. E alguns estudiosos dizem que exatamente no local aonde foi feito o altar para sacrificar o Isaque, era o Santo dos Santos dentro daquele contexto. Está aí essa curiosidade aí. Diz que... Mas ele vai para este monte. Fala assim, vai para o monte que eu vou te mostrar. Só que nessa época, obviamente, esses montes não tinham esses nomes ainda. Deus diz para ele, eu vou te falar qual montanha você deve subir. Escute isso, gente, isso é muito importante. Eu vou falar qual montanha. Olha, vai para a terra de Moriá. Chegando na terra de Moriá, eu vou dizer para você em qual montanha você deva subir. Não é porque eu e você estamos na terra certa que você pode subir qualquer montanha. Eu vou repetir isso.
Não é porque eu e você estamos na terra certa que nós podemos subir qualquer montanha. Sabe por quê? Porque apenas em uma daquelas montanhas tinha provisão. A provisão não estava em todas. Por isso Deus falou assim, olha, você vai subir na montanha que eu vou te mostrar. Porque se Abraão subisse na montanha errada, Isaac tinha morrido. Só havia uma montanha que tinha a provisão. Por isso que Deus fala para ele. Então ele caminha 3 dias. Caminha 3 dias até chegar. E quando ele chega, Deus fala com ele assim, pode subir aquele monte, que aquele monte tem provisão. Deus jamais queria matar Isaac. Deus jamais queria que Isaac morresse. Não queria, de hipótese alguma. Ele só queria atrair o Abraão de volta para o altar. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Ele só queria atrair o Abraão de volta ao ambiente da adoração. Escute isso, antes de Deus te provar, Ele já preparou a provisão. Antes de Deus te provar, Ele já preparou a provisão. Quando Deus fala assim, Abraão, você vai para lá, para aquele lugar, você vai subir no monte que eu vou te mostrar, porque Deus já tinha preparado ali. Eu vou te provar, Abraão, mas meu intuito não é jamais apagar a promessa, matar a promessa, pegar de volta para mim a promessa que eu te falei, não. Eu só quero te atrair de volta. Eu só quero trazer você de volta. Eu sinto a sua falta desse ambiente de adoração. Fica tranquilo, porque eu já preparei lá a provisão para o altar. Você só precisa continuar atento, Abraão, à minha voz. Continuar atento à minha direção. E só vá aonde eu mandar você ir. Só suba aonde eu mandar você subir. Não vá em lugar que Deus não mandou, porque lá não tem provisão. Deus tem provisão naquilo que Ele te garante, na onde Ele manda você ir. Estão me entendendo? Diga amém. Escuta isso. No monte certo, sua bênção já está te esperando. No monte certo, o seu milagre está seguro. Porque se você olhar o carneiro da provisão, ele estava preso, com os chifres no meio dos ramos. Estava ali, presinho ali. O seu milagre está seguro, ele não vai fugir. Está preparado para você, está te esperando. Imagina a cena. Abraão amarra as mãos e os pés de Isaac e o coloca sobre o altar. Abraão é sensacional. Ele não tinha visto o carneiro ainda. Ele chega lá, amarra o Isaac. Ele não sabia de nada disso. Ele não sabia que já tinha um carneiro esperando, ele não sabia disso. Mas ele chega, obedecendo, volta àquele ambiente de altar, e ele vai ali e amarra o seu filho. Mas quando Isaac pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui o altar que o senhor fez, mas, pai, cadê o holocausto? E Deus fala, Deus proverá. Deus proverá. A fé de Abraão é tão grande que ela me constrange. Em Hebreus 11:19 vai dizer assim, que Abraão, que pela fé, quando Deus o pôs à prova, escuta isso, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava pronto para sacrificar o seu único filho. Embora Deus já tivesse dito para ele, olha, esse menino, através desse menino, da tua semente, vou fazer uma grande nação. Deus já havia dito isso. Então ele fala, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será incontável. Mas Abraão, escuta isso, vou até tomar uma água. Mas Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar o Isaac dos mortos. E figuralmente, isso realmente aconteceu, porque ele já ia matá-lo. É como se Deus tivesse ressuscitado mesmo Isaac ali, dado uma nova chance. Deus tirou Isaac da sepultura quando bradou o anjo, ei Abraão, pare e não faça isso. Agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que você me serve. Agora eu sei que você está de volta, esse ambiente, e que bom ter você aqui de volta. Ou seja, Deus fechou a sepultura para Isaac. Estão me entendendo? Diga amém. Agora entenda isso, uma coisa é ter fé para receber, para obter algo, que já não é fácil, para ter um livramento. Agora outra coisa é ter fé para entregar.
não somente de entrega, mas também crer que aquilo que estava sendo entregue poderia ressuscitar. Meu Deus! Abraão havia dito para os seus servos: olha, nós vamos voltar. Vocês lembram que nós lemos isso? Diga amém. Vocês vão ficar aqui, mas nós vamos voltar. Abraão tinha certeza que mesmo que Isaac fosse morto, Deus o ressuscitaria. Mas escute isso: quando Isaac nasceu, Abraão fez uma grande festa e esqueceu do altar. Não é só festa, tem que ter altar, gente. Deus estava mostrando para ele: Abraão, não é só festa, tem que ter altar. E Deus está te chamando para o altar essa noite. Chega de festa, vem para o altar. Deus está fechando sepulturas, mas tem que revelar para você aonde está a provisão. Mas você precisa voltar ao ambiente de altar. Abraão nos dá um exemplo de fé, uma fé de entrega no altar. E hoje Deus está falando para mim e para você. Onde nós andamos ultimamente? Por onde nós andamos ultimamente? Nós estamos frequentando mais ambientes de festas ou ambientes de altar? Quanto tempo tem que Deus não te vê no altar? E o altar é um altar da entrega. O altar é para mostrar para Ele que você e eu o amamos. Entregar no altar o tudo, entregar no altar aquilo que nós amamos, mostrando que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem bênçãos, Deus tem livramento, Deus tem sepulturas para fechar essa noite. Cadê o pessoal do louvor? Pode chegar. Deus tem sepultura para fechar essa noite, mas precisamos voltar ao ambiente de altar. E esta fé pela qual nós somos desafiados essa noite, é uma fé de entrega. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Quando a gente volta para o ambiente de altar, nós vemos o amor de Deus por nós, porque antes de sermos provados, a provisão já estava lá. Quando nós voltamos a frequentar o altar, nós vemos o agir de Deus a nosso favor, nós vemos Deus fechando sepulturas, nós vemos Deus entregando a provisão. O problema é que nós pedimos as coisas para Deus, pedimos algo para Deus, mas nós não entregamos. Senhor, me ajuda nisso, mas está na minha mão. Senhor, abre essa porta para mim, mas a confiança está na minha mão, está num amigo que pode abrir aquela porta para mim, está num contato que eu tenho, está num network que eu tenho. Senhor, me cura dessa doença. Mas a minha expectativa, a minha confiança está no médico que está sendo indicado. A minha confiança está no remédio. A minha confiança está na medicina. Eu não estou dizendo que nós não devemos ir para médico, não estou dizendo que nós não devemos tomar remédios, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aonde está a sua confiança. E às vezes nós temos sido tão abençoados, que nós já não chegamos no altar faz muito tempo. Convido vocês a se colocarem em pé. Abraão nos ensina que o lugar mais importante que nós devemos estar é no altar. Abraão nos ensina a ter uma fé de entrega. Irmão, quer receber a tua bênção? Abre mão. Quer receber a sua bênção? Entrega nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Coloque o seu problema no altar. Coloque a sua dificuldade no altar. Coloque a sua esperança naquele que está te chamando para o altar.
Você vai precisar de fé para isso. É uma fé de entrega. O que Deus nos chamou essa noite aqui, para crescermos na fé e termos uma fé. Porque ele pode morrer, mas o meu Deus pode ressuscitar. Quantos sonhos você já matou no altar, sem crer que Deus poderia ressuscitar? Quantos projetos você já enterrou, sem colocar no altar, achando que não tinha mais o que fazer? Ei, entenda uma coisa. Quando você entrega, você está vendo já de pé. Abraão não estava olhando o Isaac sanguentado, morto, desfalecido, não. Abraão estava tendo pela fé o Isaac de mão dada, descendo aquele morro com ele. Se ia ter uma cicatriz ou não, eu não sei, mas ele dizia assim: olha, Isaac, nós vamos voltar, filho, porque o cordeiro para si, Deus proverá, nós vamos voltar. Pai, mas aonde está? Não importa, filho, não preocupe-se com isso, vamos fazer o que Deus mandou fazer, mas nós vamos voltar. Uma entrega. Então eu quero fazer um convite para você enquanto louvamos a Deus com este hino. Se você tem algo, precisa entregar algo que você está segurando, não está vendo o milagre, porque você está segurando, sai do seu lugar rapidamente, e vem aqui para receber uma oração. É o altar. Volte para o ambiente de altar. Está aqui o altar do Senhor, venha entregar. Esse passo que você vai dar saindo do seu lugar, é como se você estivesse levando o seu Isaac. Senhor, eu estou levando para o teu altar, eu estou entregando, Senhor, e estou deixando o Senhor trabalhar, eu estou deixando o Senhor ressuscitar, eu estou deixando o Senhor bradar, eu estou deixando o Senhor prover. Quando você vem ao altar, é isso que você está simbolizando. Senhor, estou entregando. Senhor, eu estou entregando. Enquanto nós louvamos a Deus, venha entregar. Não é para mim não, é para o Senhor, porque aqui é o altar de Deus. Está difícil? Venha entregar. Não está entendendo nada? Entregue a si mesmo. Não está vendo a saída? Entregue a si mesmo. É o altar, volte ao ambiente de altar. Quanto tempo você não vem ao altar? É noite de altar. Deus marcou um encontro com você aqui, hoje, no altar. Não segure em tuas mãos, entregue no altar. Põe a sua mão no seu coração. E você que está aqui, estenda as tuas mãos. Aqui, você que está aqui na frente, como se estivesse entregando. Como se estivesse entregando. Estenda as tuas mãos como se estivesse entregando. Feche teus olhos e começa a falar: Senhor, está aqui, Senhor. Estou entregando no teu altar. Está aqui, Senhor. Estou colocando diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo. Eu sei que o Senhor vai prover um escape. Eu sei que o Senhor vai prover uma saída, Pai. Estou abrindo mão daquilo, Senhor Deus, que está comigo, que eu estava segurando até este momento, Pai, mas agora eu estou entregando no teu altar. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, aqui estamos no teu altar. Oh, aleluia. Entregando a ti, Senhor. Colocando diante do Senhor, meu Deus, uma fé de entrega essa noite. Tua palavra nos moveu, Senhor Deus. O teu Espírito nos moveu essa noite a fazer algo, Pai. Algo, Senhor Deus, que não é fácil. Era uma fé de entrega. Uma fé de certeza, Senhor, que eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. Uma coisa eu sei, Senhor Deus, não vai morrer. Uma coisa eu sei, Senhor Deus, não vai sucumbir. Uma coisa eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está fazendo essa noite, com isso que eu estou colocando diante do teu altar, Pai, é para ter vida, não é para ter morte. É para ter provisão, Senhor Deus, não é para ter escassez.
é para ter uma porta de escape, Senhor Deus, não é para ter portas fechadas. Então aqui estou eu, Pai, direcionado pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, entregando no Teu altar, Pai. Deus, acrescenta a minha fé, Pai. Senhor, eu preciso de fé para entregar, Senhor. Deus, acrescenta, Senhor, que eu saia daqui descansado, Pai, que eu saia daqui confiante, Senhor, que eu saia daqui com a minha fé elevada, Senhor, que aquilo que eu estou colocando no Teu altar, Senhor, o Senhor vai reviver, o Senhor vai prover, o Senhor vai dar um escape, Pai, mesmo que eu não esteja vendo, Pai, mesmo que eu não esteja vendo nada, Senhor, mas eu estou entregando e confiando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.